vai falar um pouco sobre o homicídio privilegiado, né? E o que chama atenção aqui é justamente a palavra privilegiado, né? Essa foi uma expressão, na verdade, criada pela doutrina, né, para falar do crime do homicídio privilegiado que tem previsão legal no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, né? E esse artigo 121, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, olha, se um agente, uma pessoa, matar alguém, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Porém, e aí é que vem agora o parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, aí o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Agora vejam o seguinte, se você ler esse artigo com calma, vai perceber que, na verdade, isso nada mais é do que uma causa de diminuição de pena. Ou seja, essas hipóteses em que o agente comete o crime impelido por motivo relevante, seja o motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nada mais são do que variáveis fáticas que permitem a aplicação da redução da pena. E é por isso que a expressão privilegiada não é muito precisa. Então veja, olha, para que o crime seja verdadeiramente privilegiado, né, ele precisa ter uma pena mínima e máxima definida ao tipo legal. Ou seja, é algo muito parecido ali com o que acontece na questão do crime qualificado que possui uma pena própria. Isso é importante porque essa definição ela terá um reflexo na dosimetria da pena. Se o crime é privilegiado, o reflexo será na primeira fase da dosimetria da pena. No entanto, se estiver tratando de uma causa de diminuição de pena, então o reflexo será na terceira fase da dosimetria da pena. É o cálculo feito pelo juiz para estabelecer qual a pena será imposta a um réu em decorrência da prática de um crime. A dosimetria da pena é dividida em 3 fases. E na primeira fase, define-se a pena base, onde justamente se apura a pena inicial, no caso a pena base, né, verificando se o crime é qualificado ou privilegiado. E aí soma-se isso às circunstâncias judiciais. Então, se o crime, por exemplo, é um homicídio privilegiado, se ele fosse realmente privilegiado, como está dizendo lá, ele teria uma pena específica para ele, já que seria considerada na primeira fase da dosimetria da pena. O juiz levaria isso em consideração. Então, só para explicar melhor, vou dar um exemplo aqui. Olha, a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Se existisse um homicídio privilegiado, ele teria que prever uma pena menor que essas. E o juiz consideraria elas para iniciar a dosimetria da pena. Tá bom? Como seria na segunda fase? Ele somaria essa pena base com a análise de atenuantes e agravantes. E aí, por fim, na terceira fase, ele somaria esse cálculo da fase anterior, né, que gerou uma pena provisória, e aí ele calcularia com as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Então, como eu disse, nesse caso, o homicídio privilegiado, ele constitui uma hipótese de redução de pena de 1/6 a 1/3. Então, isso trata-se, na verdade, de uma causa de diminuição de pena e, portanto, deverá ser levado em consideração somente na terceira fase da dosimetria. Como é que eu ensino isso? Eu ensino usando a figura do que eu chamo, entre aspas, dos 3 heróis. Lembrando, gente, que isso é meramente ilustrativo. A palavra herói aqui, ela serve apenas para reforçar a didática, ok? O primeiro deles é o homicida justiceiro. Quando você pensar em relevante valor social, pensa na figura do justiceiro, né? Vamos dar um exemplo aqui para ajudar a entender melhor. Imagine que existe um estuprador na área que está aterrorizando ali um determinado bairro. Então, nesse exemplo assustador que eu estou dando aqui, imagine que há notícias de que uma moça foi atacada na semana passada, que a filha do vizinho foi violentada ontem e que outra escapou por pouco pela manhã. Aí o seu João, imagina lá que nesse bairro mora o seu João e ele tem uma filha de 17 anos, muito bonita, que todos os dias vai lá cedinho trabalhar, vai para o estágio dela lá, está cursando direito, todo dia ela sai cedo, né, para ir para o estágio dela, para a noite cursar a faculdade. Então ele fica com medo, fica preocupado, porque já teve 3 vítimas aí, então ele inicia uma caçada. E aí nesse exemplo que eu estou dando aqui, imagine que ele descobre quem é o estuprador e mata lá o sujeito. É claro, veja gente, isso aqui é apenas um exemplo, eu não estou aqui entrando em detalhes sobre provas e etc, como a coisa aconteceu, é só um exemplo. Então, apenas para entender o que é o relevante valor social. Então, ele tem a ver com o quê? Com um homicídio praticado para fazer justiça com as próprias mãos. Algo que, na verdade, é proibido por lei, mas que em certas situações, como essa que eu acabei de explicar, a lei entende que pode considerar ao réu o benefício da diminuição da pena.
A outra figura é a do homicida caridoso. Quando você pensar em relevante valor moral, pense na figura de uma pessoa caridosa, envolve compaixão, né? Entre aspas. Um bom exemplo é o caso da eutanásia ou mesmo da ortonásia. Vamos falar então no caso da eutanásia. No caso da eutanásia, o que ocorre é o chamado homicídio piedoso, que no caso serve para abreviar, né, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente incurável. Cuidado, porque eu disse incurável, eu não disse desenganado. A eutanásia, ela tanto pode ocorrer de forma ativa, pela prática de atos para matar a pessoa, né, como de forma passiva, que é quando o agente deixa de aplicar, por exemplo, a medicação que mantém a vida daquela pessoa que está doente ali. Já no caso da ortonásia, o paciente já está desenganado. Então também é chamado um homicídio piedoso, mas por omissão, porque a pessoa deixa de administrar a medicação ou de realizar o tratamento, levando a vítima ao óbito. E por fim, pode existir ainda a situação, né, em que se empregue a distanásia. A distanásia é um termo que pouca gente conhece, né, porque faz parte lá do campo da bioética e é traduzido ali pelo dicionário de bioética como morte difícil ou penosa, né? O que ela indica? Ela indica o prolongamento do processo de morte através de um tratamento que apenas é prolongado a vida biológica do paciente sem que ele tenha qualquer qualidade de vida ou dignidade, né? Também é chamada aí de obstinação terapêutica lá pela ciência médica, né? Pela bioética, né? Para se analisar um homicídio praticado tanto em âmbito de eutanásia quanto de ortonásia, ou seja, para você aplicar a privilegiadora do homicídio, você vai encarar essas hipóteses aí como motivo de relevante valor moral. Há pessoas na doutrina que discutem se isso se trata de excludente de licitude, já tomando como base ali o consentimento do ofendido, né? Em especial no caso da ortonásia. É porque, afinal de contas, o paciente já está desenganado e etc. Então, ele meio que pede a outra pessoa para praticar ou deixar de praticar um ato que vai levá-lo à morte para acabar com aquele sofrimento dele, já que ele já está desenganado. Em tese, não se admite a construção de causa supralegal de exclusão da licitude fundada no consentimento do ofendido. E isso acontece justamente porque a vida é um direito indisponível. Então, a última figura, para você não esquecer as hipóteses de homicídio privilegiado, é a do furioso. Imagine a situação que envolve uma emoção tão forte e violenta que domina totalmente a capacidade da pessoa de suportar tamanha provocação ao ponto dessa pessoa cometer uma loucura, ir lá e matar o provocador. A lei chama isso de estar sob domínio de violenta emoção. E é essa a maior característica do furioso. O homicídio ele tem que ser praticado logo em seguida à justa provocação. E você tem um requisito que envolve a maneira pela qual isso aconteceu, a injusta provocação, né? E quando a gente fala disso, é importante ressaltar que a injusta provocação não precisa acontecer somente, necessariamente, mediante um ato físico, não. Ela pode ocorrer através de uma provocação moral ou verbal. E é preciso também ter cuidado para não confundir com a legítima defesa, em que se utiliza ali dos meios necessários para repelir a injusta agressão. A legítima defesa é uma hipótese excludente de licitude, que é algo muito diferente do que acontece no caso de homicídio privilegiado, quando a conduta é ilícita e resulta no máximo aí na diminuição da pena. É importante destacar também a natureza subjetiva que está presente no homicídio privilegiado, né? Isso tem relevância principalmente para o quê? Para o caso de concurso de pessoas. Para quem não sabe ou não lembra o que é o concurso de pessoas, em resumo, é quando várias pessoas participam para a realização de uma infração penal. Veja que neste caso, se um terceiro ajudar o furioso a matar uma pessoa logo em seguida à injusta provocação, essa pessoa que participou não será beneficiada pela privilegiadora. Somente o furioso poderá ser beneficiado justamente por conta do caráter subjetivo. Um outro detalhe importante é o fator temporal, como eu disse antes. Para se considerar a privilegiadora, é fundamental que o homicídio tenha ocorrido logo após a injusta provocação. Se a pessoa provocada for para casa, tomar um banho, pensar, retornar e praticar o homicídio, perde-se a caracterização da privilegiadora, justamente porque o domínio de violenta emoção e a premeditação são incompatíveis. Portanto, para que vocês nunca mais esqueçam quais as hipóteses em que se aplica o homicídio privilegiado, no caso aí, que são aquelas do relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, basta lembrar, entre aspas, dos 3 heróis, justiceiro, caridoso e furioso. Gente, essa é uma classificação meramente didática para ajudar a fixar essas hipóteses para quem está estudando lá para o exame da ordem ou para concurso público.
eu apenas chamo pejorativamente de heróis porque nessas hipóteses em que se aplica a privilegiadora, a pessoa teve um motivo ou foi motivada por situações que, de certa forma, ali impelem, né, essas pessoas a praticarem o homicídio, ainda que, obviamente, não seja uma justificativa para tanto.